Eu gosto de basquete. Vocês gostam de basquete? Eu respeito muito. Eu sou assim com basquete. Eu gosto muito. Não Admira? faço a menor ideia de como você coloca a bola lá dentro da cesta. Não, eu sei como, eu só não sei fazer. Na prática, a coisa não sai como na teoria, né? A minha filha estuda medicina, né? E eu vejo as coisas que ela faz e tal, ela tá no 5º ano. Eu entendo como faz, mas não consigo, não sei fazer, né? Sim. Eu acho que com basquete é a mesma coisa. Acho bonito. Eu deixo pro Barão. Eu fico ouvindo às vezes as transmissões, escuto o Barão, Eduardo Barão falando. Eu não sei como é que ele aprendeu essas coisas todas. Né? Como andar de skate. Eu não sei como as pessoas podem andar de skate. Eu fico impressionado, maravilhado. Mas aí eu fui pesquisar e descobri um jogador que é nascido no Senegal, chama Taco Fall. Ele é jogador do Boston Celtics. Ele é um dos jogadores mais altos da NBA. Sabe qual é a altura dele? 7,5. 7,5. Deixa assim. E ele pesa 311 libras. Bom, os americanos, eles medem as pessoas assim, né? É verdade. Em pés, em polegadas. Um pé é 12 polegadas. Uma polegada dá 2,54 centímetros. Aí você faz esse blá 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 e chega na altura. E mede as pessoas em libras. Uma libra dá mais ou menos 450 gramas. Não é nem meio quilo. É 450 gramas, vírgula alguma coisinha. Se a gente converter as medidas do Taco Fall para a nossa medida, a gente vai descobrir que ele tem 2,26 de altura. 2,26. Pela madrugada. E pesa 141 quilos. E é magro, hein? É magro. Botou só o número do sapato. O número do sapato dele é 22. Precisa ver o que é 22. Eu não sei o que é 22. Vou fazer a conversão aqui enquanto isso. Descobre aí. O meu é 13,5. Então eu calço 46. O dele é 22. Eu não sei quanto que dá 22. É um colosso. O Shaquille O'Neal era 57. Bom, mas é muito estranho a gente ver as pessoas medidas em pés e polegadas, peso em libras. Tem um programa na TV, né, que chama Quilos Mortais. Aí eu vejo às vezes e tem lá, a pessoa pesa 300, 400 libras, 600 libras, 700. Eu fico olhando aquele troço e fico impressionado. São pessoas de 250 quilos, 300 quilos, mas sempre tá em libra. Isso, né, na mente, a gente converte, né? Por exemplo, velocidade ou distância em milha ou milha por hora. Você fica assim, 50 milhas por hora, quanto que é exatamente? Mas você tem que fazer a conversão. Mentalmente você faz a conversão. Uma pessoa que nasce, por exemplo, na Turquia, ela conta em turco. Quando ela vai fazer a conta, 1, 2, 3, 4, 5, ela converte mentalmente o número, porque ela não consegue contar em outro idioma. Diz que você domina um idioma, a hora que você, sozinho, contando nos dedos, conta naquele idioma. Normalmente você conta no idioma que você nasceu. Mas, de qualquer forma, tem uma correlação entre estas medidas e as nossas medidas, né? Se você pegar uma tabela, você descobre uma pessoa com 154 libras sempre terá 70 quilos. Não vai mudar, né? É assim. Agora, imagina você não ter uma tabela de conversão e você viver num mundo em que você tem um pedaço da população seguindo certas regras e um pedaço da população menor seguindo outras regras completamente diferentes, sem tabela de conversão. Porque com essa tabela de conversão aqui, eu resolvi esse problema do cara. Fui lá, medi 7,5, achei a altura dele. Só que às vezes, em vez de aparecer 7,5, aparece 7,6. Essa diferençazinha o cara cresce 3, 4 centímetros. É um negócio, né? Bom, agora imagina. Então, você tem um país em que a grande parcela da população segue um sistema métrico e a outra parcela da população, pequenina, segue um outro sistema métrico. Existe, esse país é o Brasil. É o Brasil. É uma lógica para quem fabrica PIB e é uma lógica para quem come PIB. Quem come PIB são os funcionários da elite do Estado, são os juízes, são os deputados, os senadores, são os devoradores de PIB. Eles comem o nosso PIB. A gente faz o PIB. A gente põe na mesa, eles vão lá e comem o PIB. O tempo inteiro estão comendo PIB. Você pega o seguinte, o ano da maior parte dos brasileiros tem 12 meses, né? Até o dos comedores de PIB também tem. Sim. Só que desses 12, a maior parte dos brasileiros trabalha 12. Nem 11, não, com um mês de folga. Trabalha 12. E recebe 12. Né? Pode ser até que a soma dos 12 que ele recebe não seja suficiente para ele pagar as contas dos 12 que ele tem que pagar. Isso é outra discussão. Mas ele recebe
12. Às vezes ele recebe um dinheiro que tem que durar 3 meses, aí ele vende um negócio e tal, tem que durar mais 4. O fato é que a receita dele é de 12. Aí ele descansa quando pode nos feriados, se dá, às vezes nem dá, porque às vezes o feriado que ele poderia descansar é o feriado em que ele tem que trabalhar, se ele trabalha com chocolate. Ele não pode descansar na Páscoa, né? Tem que deixar aberto o negócio dele porque é o Natal dele. Alexandre Raciscas, nosso amigo querido, meu amigo querido, por exemplo, trabalha sempre na Páscoa, não tem jeito. Ele e a Célia. Agora, quem tem, por exemplo, carteira de trabalho assinada, trabalha 12, trabalha 11 meses por ano e ganha 13 e 1/3, né? Não é isso? Uhum. Ele ganha o 13º e o mês das férias ganha 1/3 a mais, então ganha 13,3 salário. Essa é a turma que fabrica PIB. Não sai muito disso, né? Aí a gente vai olhar no outro pedaço, que é o pedaço da turma que come PIB. Aí vem, o cara trabalha 9 meses por ano e ganha 13 salários. 9 meses por ano e ganha 13 salários. Os nossos juízes, não dá para entender por que um juiz trabalha sentado, trabalha lendo, tem direito a 2 meses de folga por ano, tem os recessos, tem não sei o quê, e eles têm vantagens que o policial, que corre o risco de tomar tiro, o bombeiro que corre o risco de morrer e morre, e o policial morre com tiro na cabeça, morre com tiro nas costas, morre por ser policial, morre ao ser assaltado. Por que eles não têm esse período de 2 meses de férias por ano, né? Um médico da emergência de um hospital público, por exemplo, por que não tem 2 meses de férias por ano? Eu não estou defendendo que tenha, não. A minha pergunta é por que não eles? E por que os juízes? Por que os desembargadores? Então, é revoltante, para mim, foi uma cena revoltante ver o presidente do Supremo Tribunal Federal abrir o ano legislativo em fevereiro. Todo ano é assim. Todo ano é assim. Só que é chocante. Todo ano é chocante. É chocante quando você vê algo acontecendo errado todos os anos. E aí, ele abriu o ano legislativo em fevereiro, sendo que os pares dele, ele ficou de plantão um tempo, outro tempo ficou aquele outro do colarinho esquisito, do cabelo esquisito também, que vai ser o futuro presidente, que é o Luiz Fux. Todos saíram de folga em dezembro. Uhum. Eles ficam 2 meses de folga, depois vai ter a folga de julho, aí tem descanso, aí tem feriado, aí tem ponte. O único lugar onde a ponte é feita com qualidade é na ponte do judiciário e na ponte dos servidores, né? Agora, ponte, quando vai contratar, ela fica cara, não fica pronta e tal. Mas a ponte que funciona é essa ponte de feriado. Essa não cai. Não, essa nunca cai, não tem jeito. Então, isso tudo para quê? Para ter uma justiça que é 3 vezes mais cara do que a Alemanha. Não dá, né? É um negócio que é revoltante. Mas tem uma coisa ainda mais grave do que o judiciário nessa terra dos comedores de PIB. Nessa terra das medidas que não se convertem, nessa terra que não adianta, a gente não vai conseguir entender, não dá pra gente fazer a conversão. Como que a gente vai entender esse mundo? Mas é o seguinte, ontem, aliás, segunda-feira, o presidente Bolsonaro mandou a mensagem de abertura, né, do Congresso Nacional, teve a abertura, aquela solenidade toda, e nas entrevistas que ele deu sobre o assunto, inclusive ele esteve aqui na Band, ele falou da pauta, dizendo que vai ser um ano curto, que é um ano que acaba em julho. Você fala, mas como assim um ano que acaba em julho? Ele tem experiência, ele ficou 28 anos lá, todos os anos de eleição acabam em julho. Por quê? Porque tem eleição. Então, a cada mandato de 4 anos, eles ficam com 1 ano de folga. Aí você fala, não é folga, eles estão tentando se reeleger. Pô, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu contrato 4 anos, levo 3 anos e meio, aliás, levo 3 anos. 3 anos. Por que eu levo 3 anos e pago 4? 4 mais os dentes, né, Marcos Feliciano? 4 mais uma montoeira de dinheiro, 4 mais dinheiro pro camarada comprar um monte de assessor, dinheiro pro sujeito trocar de apartamento, dinheiro pro cara usar terno. Por que eu pago 4 e levo 3? Vai pagar 4 e levar 3, ou vai entregar 3 e receber 4. Vai em cana. Os caras recebem 4, entregam 3 e não vão em cana. Os que vão em cana vão por outros motivos, né? Aliás, também não vão muito, porque o judiciário dá folga, cuida da folga deles também, deixa dar uma folga muito para eles também na área judicial. Mas é normal que a cada 2 anos você tenha uma eleição e isso comprometa meio ano do ano legislativo? Eu não acho isso normal. Eu acho isso revoltante. Por que o cara não pode ter um mundo dele paralelo? Ele quer fazer campanha, faz campanha. Mas ele tem que trabalhar para nós. Nós já contratamos. Não dá para ele recontratar
É quebra de segurança, não é insegurança jurídica. Ele está rompendo o contrato que fez com a gente. Nos próximos 4 anos farei isso e aquilo. Não vai fazer, porque dos 4 ele vai ficar sem trabalhar 1 ano, 2 vezes de 6 meses. E todo ano par é assim. Nós estamos no ano par, esse ano tem. E esse ano tem, sendo que a gente tem um desafio enorme, que é trabalhar com a reforma administrativa e a reforma tributária. Então, como é que em 6 meses, num país que está precisando crescer, num país que está sendo pressionado por um PIB que anda de lado, agora com o coronavírus, a gente pode ter uma redução de PIB porque a gente depende da China, é evidente. Então, a gente está precisando crescer, encontrar formas de fazer esse país explodir, mas no bom sentido. E a gente vai ter 6 meses de folga com esses caras tentando se reeleger? É um negócio chocante. Bom, e com uma agenda pesada. A reforma administrativa, ela é vital. Hoje de manhã teve aquela coletiva exótica do presidente da República, né? Todo dia tem a coletiva que ele... Show. É o Talk Show, que ele acabou e no dia seguinte já tinha de novo. Lembra? Ele falou, não dou mais entrevista coletiva. Aí no dia seguinte ele deu entrevista coletiva, hoje ele fez o alerta. Ele disse, se fizer pergunta esquisita, eu já paro, hein? E aí ele respondia as que ele queria e tal. Sempre foi assim, ele sempre respondeu as que ele queria responder. Mas o fato é que perguntaram da reforma administrativa, ele disse que vai mandar nos próximos dias. Vou mandar nos próximos dias a reforma administrativa. E a gente precisa de uma reforma administrativa com urgência. A despesa de pessoal é a segunda maior despesa que a gente tem, depois da Previdência. Você está pagando quem se aposentou, você está pagando quem trabalha. São 15 ou 16 mil funcionários, o Paulo Guedes deu esse dado outro dia, a gente citou aqui, só para cuidar do pagamento da folha. Há 15 anos, a folha era metade do que é hoje. Eles conseguiram dobrar a folha em 15 anos. Eles têm cabimento, não faz sentido algum esse troço. Aí o governo vai apresentar uma proposta, essa proposta vai ser discutida, eles falam na possibilidade de acabar com a estabilidade do jeito que ela é hoje, não para os que estão aí, evidente, nem poderia. E também mexer em salário, poder reduzir salário, né? Você pega o seguinte, o salário do servidor público é maior do que um par na iniciativa privada, sendo que ele tem o benefício de não poder ser demitido. Então você tem um privilégio aí. Se você vai ter o privilégio da estabilidade, alguma coisa você tem que entregar em troca, que seja um salário menor. Pô, você vai ganhar menos, mas você nunca vai ser demitido. Agora, você quer entrar no cassino? Você pode ser demitido ao primeiro olhar torto? Tudo bem, você pode ganhar mais. O cara quer ter as duas coisas. Então, eles conseguiram montar um modelo que dá a eles estabilidade e salário alto. Porra, estabilidade e salário alto não é justo conosco, né? Que trabalhamos 12 meses por ano, para pagar essa estrutura. Não estou dizendo que o servidor público é o culpado. Tem uma lei lá. Como também tem a lei que dá os dentes ao Marcos Feliciano. Se tem uma lei que dá o dente ao Marcos Feliciano, essa lei está errada. Se tem uma lei que dá estabilidade ao servidor do jeito que ela é hoje e dá o salário mais alto, está errado. Tem que mexer nisso. Não tem como não mexer nesse troço. Claro, vai mexer daqui para frente. E o ministro Paulo Guedes já disse, com razão, que essa reforma administrativa é o terceiro ataque contra esse Estado ineficiente. Que é a reforma da Previdência foi o primeiro ataque, e um conjunto de medidas para controlar os gastos correntes, várias das quais eles estão devendo, é o segundo ataque. Bom, além disso, tem a história da reforma tributária. Quando teve aqui, na Band, na segunda-feira, o presidente fez um discurso, não tratou desse assunto, mas a gente pôde conversar um pouquinho com alguns assessores dele que estavam com ele. E um deles, eu já contei isso aqui, mas já que estamos falando da reforma tributária, afirmou que, ao contrário do que tem dito o ministro Paulo Guedes, não haverá um projeto do governo de reforma tributária. Podem mandar uma coisa ou outra pontual, mas eles não vão mais mandar a reforma tributária. Hoje tem uma notícia no jornal dizendo o governo não vai mais fazer a CPMF, vai interromper as discussões sobre CPMF. Sim, interrompeu as discussões sobre tudo. Porque a reforma tributária, e eu acho que é uma decisão acertada do Palácio do Planalto, a reforma tributária não é do governo, a reforma administrativa naturalmente é do governo. Mas a reforma tributária é dos governadores, é do presidente da República, é dos prefeitos, é dos pagadores de impostos, então ela é do Brasil. Se ela é do Brasil, tem que ser discutida no Congresso. Quem vai implementar são os sistemas governamentais todos. É o Estado brasileiro que está sendo redesenhado
na sua divisão de bolo e arrecadação. Nós não vamos falar em justiça nenhuma, não vai continuar a ter um assalto que toma da gente mais de um terço do nosso rendimento e é embolsado pelos comedores de PIB. Nós temos o segundo congresso mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm um PIB per capita que é 5, 6, 7 vezes o nosso. A economia deles é 10 vezes a nossa. Enfim, o desafio é monumental. Agora, perto do desafio que a gente tem, e eu acho que isso é importante, saber pensar em libra, polegada e pé é moleza. Duro é fazer esse país dos comedores de PIB, que trabalha com umas medidas e uns hábitos que a gente não domina, entenderem os nossos hábitos e as nossas necessidades para que se curvem a nós. Parem de colocar os dentes novos, arregassem, arreganhem os dentes e vão para cima do monstrão que eles têm que devorar para que a gente possa viver num país melhor do que a gente vive hoje.